Olá, minha entrevistada essa semana do Conversas com o Meio é a empreendedora cívica Ilona Szabo. A Ilona é cofundadora e presidente do Instituto Igarapé. É uma grande organização cujo principal objetivo é desenvolver estudos, levantar conhecimento a respeito de políticas voltadas para segurança, voltadas para clima, voltadas para desenvolvimento sustentável. A Ilona é também autora de um pequeno livro, é pequeno no tamanho, tá? Mas só, chamado A Defesa do Espaço Cívico, que acaba de ser lançado pela editora Objetiva. Ela foi, logo no iniciozinho do governo Bolsonaro, talvez a primeira vítima dos ataques maciços via internet contra uma pessoa. Ela havia sido convidada para participar de um conselho pelo então ministro Sérgio Moro e, claro, aí é aquela explosão. Como é que pode alguém que acha que tem que reformar presídio, que é a favor de desarmamento, esse tipo de coisa, que é a favor de mudança de políticas de drogas, como é que pode participar desse governo? O ataque foi um ataque inclemente, foi um ataque canalha, foi um ataque gigantesco que levou ao desconvite. Desde então, esse tipo de prática se tornou uma prática comum por parte desse governo. De alguns meses para cá, as práticas do governo Bolsonaro se transformaram. Não é mais aquele governo que fica falando de golpe de Estado de AI-5 o tempo todo. Agora é um governo que tem essa base com o Centrão dentro do Congresso Nacional e, a partir daí, tenta fazer algo que gera menos atritos. Isto não faz do governo um governo mais democrático. Na verdade, uma das coisas que a Ilona mostra no seu livro é que o ataque a isso que ela chama de o espaço cívico continua. Essa entrevista foi gravada, está sendo gravada também no dia 3 de novembro de 2020. Hoje, neste momento, enquanto nós conversamos, os americanos estão indo às urnas, para votar e decidir se Donald Trump continua presidente ou se o democrata Joe Biden, ex-vice-presidente, vai assumir a Casa Branca. O que as pesquisas dão a entender é que vai dar Biden. É quase certo que o voto popular vai dar uma vitória a Biden. Isso não quer dizer que o colégio eleitoral vai dar essa vitória. É, portanto, um momento chave para ver se esse movimento populista autoritário que tomou conta do mundo, Trump é nos Estados Unidos o que Bolsonaro é no Brasil, vai para frente ou vai sofrer esse baque importante. Faz parte essa questão americana da conversa que eu tive com a Ilona. Como faz parte explicar exatamente o que faz do governo Jair Bolsonaro um governo que está em franco ataque contra a democracia brasileira. E a compreensão de como esse ataque se dá é fundamental para a gente entender até como que a resistência democrática pode acontecer. Então, vamos começar com uma definição de o que é esse espaço cívico, e para isso ninguém melhor do que a Ilona Szabo para explicar. Ilona Szabo, muito obrigado por ter aceito essa conversa aqui. Um grande prazer, sou admiradora, enfim, não só do Pedro, do Meio, e estou muito feliz de poder estar fazendo essa conversa sobre um tema tão importante para a nossa democracia. Antes de tudo, Ilona, super parabéns pelo livro, super curto, o que é ótimo, porque isso quer dizer que tende a ter um número muito grande de leitores, e eu acho que você explica algumas coisas que são super importantes. Eu queria explorar um pouco isso nessa nossa conversa e começar pela definição de um conceito com o qual a gente não está muito acostumado a trabalhar quando a gente fala de política. A gente fala muito da esfera pública, né? No sentido do espaço onde o debate público que se dá. Mas você fala desse espaço cívico, que é um pouco diferente. O que é o espaço cívico? Bom, é a esfera pública, mas, enfim, tem algo a mais. Vamos lá, é o espaço onde os cidadãos se organizam, debatem, mas também agem para influenciar as estruturas, seja na política pública,
seja as estruturas de poder. Qual é a definição muito fechadinha, né? O espaço entre família, Estado e negócios. E por que vai além desse conceito que você traz, que é a esfera pública, né? Porque conta com essa interação, como se de fato esse espaço, ele não é só um espaço de debate, ele é um espaço de influência, de troca, né? E é este espaço de troca, que por mais que a gente possa dizer, ainda podemos debater, enfim, estamos sendo atacados, mas o espaço de troca, Pedro, ele está cada vez mais difícil, mais fechado. E, enfim, no nosso país, diria assim que com o governo federal não tem, né? A gente perdeu um assento à mesa na decisão sobre os rumos do nosso país. Pois é, a gente fala muito, às vezes falando que é de direita, mas na verdade não é sempre de direita. A gente, de uma década para cá, vê um crescimento de algo que você pode caracterizar certamente como um populismo autoritário. É uma onda que saiu tomando conta do mundo. Bolsonaro é o nosso exemplo brasileiro e certamente é um caso de direita, como é o Orbán na Hungria, como é Donald Trump nos Estados Unidos. Mas tem casos como o Duterte, que você cita na Indonésia, Vladimir Putin. A própria Venezuela. Né? A própria Venezuela é um exemplo tanto com Chávez, mas principalmente com Maduro, que é mais nítido ali, né? É um exemplo à esquerda, mas é o mesmo populismo autoritário. No fim das contas, é um jeito novo, século XXI, de desmontar democracias. Como funciona esse processo? Totalmente. É muito importante dizer, né? Quer dizer, a maior parte desses líderes ganhou o poder pelo voto, né? Então tem um processo eleitoral que, por si só, né, digamos assim, eles se dizem então democráticos porque foram eleitos pelo voto popular, mas a partir do momento que eles vencem, né, assumem o poder, há essa tentativa de minar a democracia por dentro. E aí tem a ótica tradicional dos cientistas políticos que vão estar observando se há separação de poderes, né? Assim, se a gente continua tendo aí esse jogo entre judiciário, legislativo e executivo, e também, né, se há reação, isso aí, e se as instituições estão cumprindo o seu papel. E aí, mesmo nessa ótica, antes de a gente entrar na ótica do espaço cívico, eu acho que a gente tem que atentar muito sobre o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, Pedro, porque as instituições, vamos pensar assim, instituições como o Ministério do Meio Ambiente, Fundação Palmares, o próprio Ministério dos Direitos Humanos, Relações Exteriores, para citar poucos, tá? A gente está vendo que elas estão sendo ocupadas e lideradas por pessoas que não cumprem o mandato daquela instituição. Ou governam ali, né, para grupos e políticas muito específicas setoriais, para grupos de apoio, nesse caso do Brasil, digamos, os conservadores mais reacionários, porque não é conservador, a gente fala em reacionário, ou subvertendo o mesmo mandato, né, pessoas que estão ali para destruir, enfim, para, acho que aí diria assim, para até agir contra os grupos que eles deveriam proteger. Então, temos um problema já aí, né? A outra lente que eu trago é a lente desse espaço cívico, que é algo que, em primeira instância, esses líderes tentam fechar. E como? Né? E qual é o final? O objetivo principal é calar dissidência, calar oposição e instituir uma verdade única, né? Que é essa verdade do líder. Então, o que o líder fala é o que deveria ser acatado, e pessoas que pensam diferente, elas são inimigas, estão atrapalhando essa entrega do líder para essa, digamos aí, para aqueles súditos fiéis, né? Enfim, das bondades e dessa visão de mundo, então, muito mais restrita, né? Não plural, não democrática. Na maior parte do mundo, o método é o mesmo, porque ou você ataca as instituições ou na verdade, tenta cooptá-las. Então, o que a gente está vendo no Brasil, por exemplo, com o Congresso hoje, tem uma falsa acomodação, porque o governo resolveu fazer uma parceria, aí, uma aliança com o Centrão, que é de pior, mais fisiológico, e algo que a gente estava achando que essa página ia ser virada no Brasil. Enfim, depois de tudo que a gente vem passando no país, ver novamente o Centrão como detentor de grandes poderes no cenário nacional é muito triste. Então, diria, os ânimos estão mais calmos porque há um Centrão,
numa aliança com o executivo e só houve também essa falsa, digamos, acomodação, essa necessidade de parceria com o Centrão, porque o judiciário colocou ali um limite das investigações, né? Enfim, houve um momento, enfim, acho que no primeiro semestre desse ano, final do primeiro semestre de 2020, a gente achando, bom, as coisas esquentaram, né? Esse governo esticou demais a corda, o judiciário está dando uma resposta. Então, diria assim, neste âmbito tradicional, a gente está vendo uma certa calmaria, mas que não condiz com a realidade digamos assim, da erosão democrática, que continua seguindo um rumo independente dessa falsa acomodação. Então, eu estou olhando mesmo no livro para esse processo que é mais invisível para quem não participa dessa esfera pública, desse espaço cívico. Só que as consequências são para todo mundo, não só para quem participa. Pois é, era justamente aí que eu queria chegar, para a gente amarrar bem esses conceitos, porque com muita frequência o que a gente... A frase típica e olha, é uma frase que em alguns momentos, já tem um tempo que eu não falo, mas em alguns momentos eu usei, que são: as instituições estão funcionando. Perfeito. E as instituições estão funcionando quer dizer exatamente esse olhar, vamos botar assim, século XX da ciência política, que é a ameaça a uma democracia, um golpe de Estado, né? Tanques nas ruas, um rompimento constitucional por parte de uma das estruturas do Estado que ou reforça o atual líder ou derruba aquele líder e põe outro. Golpe de Estado, clássico, tudo mais. Clássico. Não é isso que acontece mais. Quando você fala aqui de o espaço cívico, você tem a família, você tem as instituições da sociedade, as empresas, etc., ONGs, você tem o governo. E ali existe um lugar onde toda sorte de interações acontecem. Desde as próprias conversas, até através de imprensa e ONGs e academia, um jogo de troca de informações, construção né, de informação e uma informação que é trazida tanto para políticos quanto para a sociedade. E o debate, enfim, é esse espaço que começa a ser atacado. É completamente diferente de um golpe de Estado. Uma das coisas que você está citando aí é quando você pega, por exemplo, uma Fundação Palmares e bota no seu comando alguém que parte do pressuposto de que não há racismo no Brasil, você está botando isso no comando de uma organização que foi criada, de uma fundação que foi criada para combater o racismo no Brasil. Eu diria que é até um deboche, né? É um deboche, assim, é um desrespeito tão grande que não tenho nem palavras. Então, acho que tem dois pontos aí, até para a gente, até para as pessoas, né, que estão chegando aqui nessa conversa entenderem do que a gente está falando. As instituições não estão funcionando, porque essa digamos, essa nova forma de erosão da democracia, ela é por dentro, né? Então, mesmo que a gente não estivesse tratando do espaço cívico, a gente estivesse só olhando as instituições. Elas estão entregando o seu mandato? Não. Nas entrevistas que eu fiz para pesquisa, que acaba refletindo dessa forma no livro também, de uma forma mais concisa, eu entrevistei também funcionários públicos. Primeiro, há uma proibição velada, assim, eu até tentei conseguir documentos de instruções, mas de que não lidem com organizações da sociedade civil, lato sensu, em geral. Então, assim, essa troca não é bem-vinda. Isso em ministérios importantes, como, por exemplo, Itamaraty, entre outros, né? Há uma super autocensura dos funcionários públicos, justamente para não serem perseguidos, né? Os que são vistos como não alinhados, seja qualquer questão ideológica, até porque hoje todo mundo é colocado na mesma caixinha, né? Há um grande, digamos assim, diria desânimo, até em alguns casos depressão, né? Porque você tem duas opções, né? Tem três. Uma é seguir, tem gente que segue por oportunismo, por questão mesmo de poder, enfim, vira, vamos dizer, globalista, antiglobalista, anticomunista, anti-tudo, e vai lá defender as novas ideias mais, enfim, né, mais descoladas da realidade da ciência possível.
há os que estão tentando lidar e tentando fazer o seu melhor dentro disso, e há os que estão pedindo licença, literalmente, né, saindo. Então, acho que a gente tem que olhar para esse lado. Então, mesmo pela ótica só das instituições, não está bem. E dois, esse freios e contrapesos, que é enfim, como digamos, esse jogo entre os três poderes do Estado deveria funcionar. Eu diria que até meados desse ano, eu achava que então estava havendo uma reação. O Congresso está empurrando, o Judiciário está colocando limite, podemos até discutir também, enfim, eu acho que tem limite também no sentido do devido processo legal pelo Judiciário, porém, com esta, digamos, calmaria, né, quando o governo se sente ameaçado e resolve, então, recuar, as instituições também, a meu ver, tiram o pé de uma rota que era muito importante e traz essa sensação, então, de que há uma paz entre os poderes. Mas eles não estão vendo que para a sociedade, para o espaço cívico, nada mudou. Então, para garantir os nossos direitos, as nossas liberdades e para garantir o nosso processo na construção democrática, eles deveriam agir. E aí eu digo, as instituições não estão agindo hoje em defesa do espaço cívico, não estão agindo como deveriam, por isso eu chamo a atenção para essas várias estratégias, né, que a gente pode conversar mais sobre elas. Então, dentro da ótica mesmo tradicional, eu diria que temos um problema. Se vamos para a sociedade, esse problema é bem maior. Pois é, você cita as estratégias, eu queria pegá-las aqui, pelo menos citar algumas delas, porque a gente fala sobre essas estratégias todas, mas raramente a gente fala sobre elas como parte de um conjunto, a gente fala delas isoladamente, né? Tipo, cooptação e coerção, fake news e desinformação, censura, assédio e intimidação, tanto online quanto offline, vigilância abusiva e restrições de direitos digitais, restrição ao engajamento e à participação cívica, restrição de financiamento, restrições de direitos civis e políticos, fechamento ou expulsão de estruturas, organizações, né? Violência física, jogo duro, constitucional e abuso de poder. É claro que quando você cita todas essas estratégias, elas são estratégias que esses populismos autoritários estão usando no mundo, nem todas estão sendo ainda usadas aplicadas no Brasil. no Brasil. Exato. A gente ainda tem uma democracia muito mais sólida do que, por exemplo, a da Hungria. A gente ainda tem uma democracia mais sólida do que a da Venezuela. A gente ainda tem uma democracia mais sólida do que as Filipinas. A gente não tem uma democracia mais sólida do que a americana. Sim. Aqui no Brasil, dessas estratégias que você cita, quais que você pensaria como as favoritas do governo Bolsonaro? E se você puder ou exemplificar, ou mostrar como é que funcionam mesmo, como é que elas... Claro. Não, perfeito. Só para dizer, assim, em paralelo ao livro, né, a gente lançou um programa novo, justamente para defender o espaço cívico, que chama Espaço Cívico do Igarapé, e tem uma pesquisa que está aberta a todos, onde tem essa tipologia, Pedro, muito mais nos detalhes. Assim, aí no livro eu conto as estratégias, na pesquisa eu trago exemplos das táticas. Como é que foi construído isso aí, né? Eu fiz muitas entrevistas, além de olhar toda essa bibliografia do que estava acontecendo mundo afora, né, nesses países onde tem governos populistas e autoritários, eu conversei com pessoas, tanto desses países quanto do Brasil. Então, eu fiz uma tipologia que é justamente para nos ajudar a olhar assim, o método na sua completude, né? Dizer assim, tem método, parece que é tudo, enfim, é caótico, é demais, mas, enfim, isso na verdade é bastante organizado. O que de fato já está acontecendo aqui, como é que a gente pode olhar, por exemplo, para a Hungria ou para esses outros países e falar, se a gente não fizer nada, a gente pode chegar, né? Como é que a gente se prepara, não para não chegar, mas também se chegar sabendo um pouco o que está por vir. E aí vamos lá, vamos para os exemplos. Em geral, a gente falou aqui de populismo de direita e de esquerda. E assim, mesmo governos
me perguntaram isso assim, qual era a comparação aí, digamos aí, de governos populistas de esquerda e direita no Brasil? Eu falei, a gente sempre teve líder populista no Brasil, sempre foi uma tradição nossa eleger de Getúlio a Lula, enfim, a Bolsonaro. São líderes que têm essa característica de conversa direto com o povo, sem intermediação, a figura de um líder muito forte e amado, idolatrado. Mas os traços autoritários, assim, por mais que eu possa dizer, olha, talvez em momentos no governo do PT tivesse essa coisa da cooptação, de você tentar chegar perto, enfim, isso é muito comum para governos populistas. Mas a partir de um momento já não é mais dentro do jogo. Por exemplo, no Brasil, quando a gente olha, e eu vou dar um exemplo meu, assim, como eu entrevistei muita gente que eu não posso dizer quem são, Pedro, os exemplos que eu vou dar vão estar baseados mais em mim, por conta do anonimato mesmo das entrevistas, tá? Mas eu conto esse meu caso no livro para ilustrar, mas eu trago nomes de pessoas que foram casos públicos, e eu conversei com um monte de gente que eu não citei mesmo por questões de proteção e porque a gente assinou ali enfim, os termos da pesquisa. Mas eu diria assim, o momento né, do governo Bolsonaro, ele é retórico, né, no sentido das ameaças desde antes das eleições, foram muito fortes, né, a Revolução de 64, não um golpe, então um saudosismo e digamos aí, uma nostalgia por uma ditadura, ameaças em relação ao AI-5, toda essa parte, digamos aí, de promover a imagem de torturadores, começa algo muito, digamos assim, de uma retórica, que eu diria que a gente não pode ignorar, porque ela, enfim, por mais que possa parecer só retórica, mas não é. Mas, enfim, tem então ali um momento que a gente tem que olhar que é anterior às eleições. Quando as eleições acontecem, eu diria assim, o fechamento do espaço de participação ele é imediato. Quando a gente vem em janeiro de 2019, há uma tentativa de fazer assim, um decreto de controle das ONGs. E isso deu o que falar. Houve uma reação muito grande e a gente foi, inclusive naquele momento eu fui conversar, era então o general Santos Cruz, que estava no governo, para perguntar, bom, que raio de decreto é esse? Que controle é esse? Isso é controle do que a gente pode fazer? É controle de quem pode nos financiar? O que é isso? E aí isso me remeteu imediatamente à Hungria, Pedro, porque isso aconteceu na Hungria, inclusive depois resultou na expulsão da universidade, por exemplo, Centro-Europeia. Então, logo de cara, no governo, tentou-se isso. Houve uma reação, não foi implementado, porém, a ideia está lá. Então, assim, a tentativa de controle está lá. O que eles fizeram? Nós não podemos controlar, então nós vamos restringir a participação. Fecharam dezenas de conselhos no Brasil. E os que estão abertos também não estão mais abertos para a sociedade civil plural, né? Só senta ali quem concorda. Então, digamos assim, a restrição à participação no Brasil imediata. Toda a parte de assédio e intimidação online, não precisamos nem dizer, essa é, assim, digamos assim, a estratégia mais visível, né? E muito, muito presente. O que eu diria, assim, que apareceu para mim nas entrevistas, que é a parte mais invisível, tem toda uma outra história, assim, de potencial, que eu tenho que tomar muito cuidado, Pedro, porque são coisas que eu não posso provar, mas isso chegou até a mim, não posso dizer, assim, da onde está partindo, mas a sensação, no mínimo, de que as pessoas que são alvos estão sendo vigiadas, ela é muito presente, então é uma questão de vigilância, e vigilância, inclusive, com informações que não são públicas. Então, assim, como é que você sabe? Olha, porque chegou a mim recado com informações que não são informações, digamos, sobre a minha família, sobre pais, sobre filhos, que tinham ali claramente um recado a dar, uma intimidação, mas num nível já que eu diria que tem uma vigilância abusiva, e tem, inclusive, chantagem, tá? Tipos de informação que você usa para ir além. Além disso, muitas dessas pessoas que eu entrevistei citavam que depois que elas eram alvos online, elas também começavam a receber ameaças, e aí ameaças chegavam não, digamos, pelas redes sociais somente, ameaças que chegavam em e-mail de trabalho, e-mail pessoal, já num nível de, bom, as pessoas então estão ali direcionando a você, não é aquela coisa difusa que entra todo mundo na manada, né?
Então, a questão das ameaças reais, as pessoas começando a temer digamos assim, sem saber se era um lobo solitário, enfim, alguém ali, ou se era só retórica, mas quando você fala em ameaça à integridade física, quem é que vai arriscar? Né? Então, assim, acho que é importante dizer. Uma outra estratégia muito usada no Brasil é o jogo duro constitucional. Assim, o presidente Bolsonaro também governa por decreto, né? Enfim, o número de decretos é absurdo. Não damos conta, enquanto sociedade, te digo também enquanto Congresso Judiciário, não há a agilidade, tanto na observância se esses decretos estão de acordo com leis, e o tempo que demora ali, por exemplo, para entrar com recurso no STF, para dizer se isso é ou não constitucional, esses decretos fazem com que a lei mude. Então, vou dar o caso, claro, da questão das armas. Nós somos amigos em uma série de decretos que estão no STF. Enquanto isso, a venda de armas e munição no Brasil explodiu, mudou os calibres, fez o que quer dizer, tudo em desacordo ali com normas anteriores, que ainda não, a gente não sabe para onde o Supremo iria. Mas, assim, o jogo duro constitucional, de você esticando a forma de governar, passando por cima do Congresso, né? E tendo ali que entrar numa fila do judiciário, que é muito grande, porque o volume e os temas que chegam são enormes, né? São inúmeros. Quantas ações estão ali aguardando? Enquanto isso, vale o decreto, não vale a lei, tá? E diria que abuso de poder, há também muitas acusações. Se a gente para pensar a própria saída do ministro Moro, com a acusação de interferência na Polícia Federal. O que eu digo desde meados aí desse ano, a gente não está mais ouvindo falar nas investigações, seja do inquérito das fake news, tinha também inquérito no TSE sobre financiamento lá na época da campanha eleitoral, as investigações sobre a interferência na Polícia Federal. O que eu posso dizer é que houve uma grande dança das cadeiras na Polícia Federal, foi trocado o comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então, há indícios que precisam ser apurados, né? Então, diríamos assim, da minha lista ali de estratégias, há várias já em curso e outras que foram tentadas, por exemplo, a questão de restrição de financiamento. Eu tenho, para mim, aquela pulga atrás da orelha, que se o decreto de controle de ONGs tivesse passado, eles tentariam também controlar que tipo de financiamento pode ou não ser recebido por essas organizações. Tinha que passar pelo governo, enfim, isso acontece na Rússia, acontece na Hungria, né? Acontece em outros países. Então, acho que a gente tem que pensar que podemos chegar neste momento se esse espaço cívico não for reaberto, não for retomado, e as instituições não fizerem o papel de olhar para este lado, que eu diria assim, a gente se sente bastante abandonado, inclusive quando a gente olha para a imprensa, os ataques ferozes que continuam aos veículos e aos jornalistas. Inclusive hoje, mais um exemplo para a gente deixar você falar, pessoas, né, jornalistas e pessoas que são formadores de opinião, sendo intimados pela Polícia Federal para depor por opinião, por terem dado opinião publicamente contra o governo. Então, assim, se isso não é cruzamento de linha, se isso não é intimidação, o que é então? Eu acho que você desenhou. Sim, usei casos que eu posso falar. E assim, o que eu acho, Pedro, que é importante, todo mundo fala assim, mas por que você falou? Por que você veio agora falar? Né? Porque assim, sempre tem aquela coisa da crítica, o momento está mais calmo, etc. Justamente porque as pessoas acham que está mais calmo e porque eu acho que se a gente não desenhar com exemplos inclusive é isso, como eu tenho o privilégio de estar fora e poder estar fora do país, então tenho uma coisa de estar me sentindo mais segura para minha família, para poder falar, para ver se outras pessoas também se colocam e contam, porque há muitas histórias como essa que eu estou contando em muitos setores da sociedade. Que inclui, inclusive, assim, de policiais que estão se sentindo muito constrangidos dentro das suas próprias instituições, a militares, a funcionários públicos e a todos esses outros grupos da sociedade que eu destaco no livro. Então, não é algo só de líder cívico, jornalista, cientista, acadêmico, não. Tem um monte de gente do establishment que também está se sentindo político, né, que está se sentindo acuado. Ilona,
é isso. Em essência, você tem um movimento que é um movimento para coibir que críticas e ideias que não interessem ao governo federal apareçam. E a partir desse... Interações, eu acho que é mais isso, interações. É dizer assim, Pedro, eu trabalho há quase 20 anos na sociedade civil. Então, não é só que as minhas ideias ou as informações, a gente sempre sentou à mesa. Por mais difícil, eu tive, nos temas que eu trabalhei, as conversas nunca foram fáceis. Eu nunca tive, primeiro, nunca recebi dinheiro do governo do Brasil para o trabalho que eu fiz, justamente para poder ter uma voz independente. Nunca foi fácil falar de política de drogas, nunca foi fácil falar de redução de crime violento, nunca foi fácil falar de controle de armas. Então, assim, mas eu sempre pude sentar, seja com quem fosse, com o ministro que fosse, com o congressista que fosse, com o general que fosse. Essas pessoas nunca foram achacalhadas, assim, achincalhadas por terem me recebido, porque isso aconteceu, inclusive, com generais, de serem atacadíssimos porque recebiam pessoas como eu, né? Enfim, qual é a lógica disso? E muito menos que a ordem fosse para não receber, né? Então, acho que tem, para além, né, do debate, os canais de troca e de justamente assim, do que eu acho que é o mais importante, dessa construção coletiva, que era o exercício pleno da democracia, que tinha que ser consolidado, mas que estava em andamento. Eles estão fechados para pessoas que tenham qualquer opinião diferente, né? Então, acho que isso é um ponto importante, além do debate. Ou seja, a gente se aproxima, a gente continua sendo uma democracia eleitoral, no sentido de que há eleições, as eleições são livres, mas o naco liberal da democracia, que é a independência das instituições, os direitos individuais, o livre fluxo de comunicação de ideias, a permissão que você tem de se sentar com quem você quiser para conversar, essas coisas vão sendo coibidas, né? O Yoshimanko, que você chega a citar no livro, fala justamente disso, né? Dessa quebra. Você pega o liberalismo para um lado, você pega a democracia para o outro, e aquela coisa que funcionava no seu conjunto é desarticulada. Isso, e o liberalismo que a gente está falando aqui, só para deixar claro, não é o econômico, né, que é tão presente na discussão brasileira, é o político, né, e que envolve todas as garantias presentes na nossa Constituição, né, das nossas liberdades, nossos direitos, os direitos humanos, enfim, que são para todos, né, não são só para bandidos, como gostam de dizer. Mas então essa parte, né, que é digamos assim, que eu chamo do exercício pleno da democracia, né? E aí, Pedro, acho que é importante a gente dizer, óbvio que afeta pessoas como nós, você é um jornalista, eu sou uma pessoa da sociedade civil, que estão nessa construção. Mas o que eu já vejo muito claramente é que isso já impacta a todos. E como? Quando a gente não tem esse acompanhamento, quando a gente não tem um lugar à mesa, quando eu não mencionei, mas numa das estratégias também, essa parte de você começar a restringir acesso à informação. Já houve algumas tentativas de mudança na lei de acesso à informação. Já há muito mais documentos sendo classificados do que antes. Então, não quer divulgar, classifica, né? Por qualquer motivo que seja. Já tem, digamos assim, desfinanciamento de algumas áreas, o que já é, vamos dizer, uma censura velada, uma forma de você não apoiar certas áreas na cultura e você tirar o financiamento, né? Isso já acontece. Então, eu acho que é importante dizer assim, nós já perdemos uma camada de monitoramento das políticas públicas, nós já perdemos uma camada de transparência, e por conta do que acontece, por exemplo, nessas nomeações que não têm absolutamente capacidade ou agem contra o mandato de instituições muito importantes, de ministérios muito importantes, a qualidade da nossa política pública ela já está sofrendo. Então, não interessa se você participa ou não ativamente do espaço cívico, a sua vida, a entrega do serviço público pelo governo, ela já não é o que deveria ser, porque não tem os pressupostos corretos de fazer isso com base na informação, de fazer isso sem preconceito e para todos, e não só para os grupos de apoio, de fazer isso com o que a gente há de melhor, vamos dizer, de melhor conhecimento no momento, né? Então, o interesse público ele já está prejudicado. Então, acho que isso é importante. Um ponto segundo
é a fuga de cérebros. A gente vê também em N, só você olhar dado de saída do Brasil, você vai ver, mas se você olhar dado, por exemplo, de liberdade acadêmica e de quantos acadêmicos estão pedindo para sair do país, estão fazendo aí pós-doutorado, doutorado fora, estão fellows de pesquisa e etc. Todos esses dados estão disponíveis e a cada semestre eles estão crescendo. Então, nós também estamos perdendo, porque as pessoas que não estão mais se sentindo livres, assim, e isso é muito triste, porque, em geral, são as pessoas com maior qualificação acadêmica, né, e que poderiam estar ajudando aí justamente na construção e aprimoramento das políticas públicas e do país como um todo, da área econômica, etc. Já estão saindo também, né? Então, assim, estão desinvestindo do Brasil, buscando sua liberdade em outro lugar. Então, os impactos são muito claros. Se você conhece um funcionário público federal, pergunte como é que está. É livre a troca de ideia? Você pode discordar de um chefe numa reunião e achar que está tudo bem? Você pode trazer um dado, se ele não for usado, né? Eu fico lembrando muito do caso do Ricardo Galvão no INPE, né, por divulgar os dados, enfim, que estavam ali no sistema, né? Quer dizer, todo um processo horrendo de exposição e de tentativa de difamação que leva, né, então, enfim, a saída dele do INPE, mas quantos outros casos não estão acontecendo, né? E a gente acha que a política pública não impacta a nossa vida, né? Estamos equivocados, impacta a vida de todos nós, né? Então, acho que essa mensuração, que ainda não é tão clara, ela precisa começar a ser feita com mais rigor, para que todo mundo entenda o impacto que já tem na vida de todos nós. Ilona, a gente está falando hoje é 3 de novembro de 2020, é dia da eleição presidencial americana. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas nós temos toda sorte de pesquisas, inclusive nos estados pêndulo. E uma coisa que a gente consegue falar com alguma tranquilidade, que nos Estados Unidos, em reação ao Trump, o zeitgeist da sociedade é um zeitgeist de acaba. Até por conta de alguns estados-chave as pesquisas estarem mais apertadas, por conta do sistema de colégio eleitoral, pode até ser, é difícil do ponto de vista estatístico, mas pode até ser que o jogo termine com uma vitória do Trump. Mas será perante uma derrota novamente no voto popular. A maior parte dos americanos votarão contra Donald Trump. E não é só nos Estados Unidos. Parece haver, na Europa, parece haver na América Latina, nos nossos vizinhos. Isso a gente percebeu no Chile, com a derrota da Constituição do Pinochet. Na Bolívia, que sofreu um golpe mais miliciano do que militar, mas sofreu um golpe de Estado em cima de confusões do Morales. Mas, enfim, existe um zeitgeist generalizado de reação no mundo a esse tipo de populismo autoritário. Um zeitgeist, um espírito de reafirmação das democracias liberais. A gente não sabe como é que que tipo de forma elas vão tomar no século XXI, mas você percebe de alguma forma isso no Brasil? Ainda não? Você acha que se confirma uma vitória do Biden, isso pode mudar? Como é que você lê esse cenário? Bom, acho que hoje é um dia mais importante do resto de nossas vidas. Se eu parar para pensar na minha filha, né, assim, nas próximas gerações, porque se vencer, né, mesmo que justamente por um sistema, que a gente tem que falar rapidamente aqui, o sistema justamente dos colégios eleitorais nos Estados Unidos, ele é um sistema que ele foi sendo construído, para mim uma forma, tem um exemplo muito claro do jogo duro constitucional, como os republicanos foram mudando, né, os distritos e fazendo com que os processos ficassem absolutamente difíceis de você reverter e que geram esse resultado que não é a vontade popular, né? Já não é de hoje, enfim, né? O voto no final das contas conta menos do que esse arranjo, que a gente não vai entrar em detalhes, mas que precisa ser revisto se a democracia for a vontade do povo, né? Então, acho que tem uma questão aí.
Então, acho que dizer que ele é muito significativo, tanto para consolidar esse rechaço, volte para o lugar que vocês sempre tiveram, que é um lugar minoritário da sociedade. Não é dizer que a gente não quer ouvir as vozes, porque acho que é importante a gente ouvir até as vozes intolerantes, mas que elas não sejam, não ocupem os lugares da maioria, porque em geral elas não são a voz da maioria, e porque elas têm um projeto de aniquilar, então, né, assim, a visão é de aniquilação de quem pensa diferente. Então, óbvio que aí não dá para você achar que a intolerância pode ganhar, porque senão somos todos nós sob ataque, né? Mas é muito consequente, eu acho que sim, se a gente consegue vislumbrar, e assim, eu tenho um grande medo, porque na eleição primeira do Trump, assim, eu fui dormir, quando eu acordei, ele tinha ganho, foi de madrugada, eu caí num choro, Pedro, eu chorava, mas o que está acontecendo? Eu falei, porque era aquela história, né? Você olhar tudo que aquela pessoa simboliza, fala, verbaliza, e ter gente que, por outros motivos, porque em geral não é porque você concorda com as aberrações que aquela pessoa está falando, né? São por motivações muito mais simbólicas, de pertencimento, de achar que ele representa valores que, na verdade, o Trump tão pouco representa, que ele é parte de uma elite muito, muito danosa para o establishment americano também, assim, a parte da elite mais predatória, como a gente tem a nossa predatória no Brasil, lá também tem. Então, ele era um expoente disso que consegue enganar muita gente por táticas desses líderes populistas e autoritários que a gente está falando aqui. Mas, bom, acho que tem um impacto. E no Brasil, o que eu tenho visto, Pedro? Assim, de um lado, eu tenho uma grande esperança, porque eu vejo na sociedade as conversas, as pontes sendo reconstruídas. Então, pessoas que, inclusive, podem ter votado de forma diferente no segundo turno, que, enfim, guardam ainda essa lembrança da tentativa de dizer que a gente estava votando por enfim, que era uma decisão grande demais para a gente se deixar levar aí por emoções e por, enfim, manipulação. Eu vejo essas conversas acontecendo, mas eu não vejo no mundo político. Inclusive, eu tenho tido interações, porque eu sou uma pessoa que eu converso com todos os meios, né, com o meio político, e eu não estou segurando muito a minha decepção de dizer: vocês não acordaram para o que está acontecendo, vocês não estão atentos e acham que é um jogo, porque esses dias eu ouvi assim, direcionado a mim, o tempo da sociedade é um, da política é outro, a política é feita de gestos. Aí eu falo, em que mundo vocês estão vivendo? Porque esta política do antigamente, do respeito ao jogo duro, quer dizer, não tinha o jogo duro constitucional, tinham as normas, e tinha aquela coisa, igual nos Estados Unidos também, né, de você não esperar que o oponente vai fazer algo que você não faria, enfim, tinha ali um respeito. Isso morreu. A política dos populistas autoritários, ela não tem esses gestos, esses tempos. Ela é direta, ela é de ação, ela é muito mais, subverte as normas. Então, eu ouvi isso de pessoas importantes recentemente no mundo político e eu estou com uma grande frustração e uma grande apreensão. Então, minha única esperança é que a nossa sociedade, que está construindo pontes, que está passando por cima de diferenças, que está, eu acho que mais disposta aí da centro-esquerda, centro-direita a se falar, a esperança é que isso consiga se refletir no mundo político, essa necessidade de alianças mais amplas. Eu mencionei também essa de uma geringonça brasileira, a lá Portugal, para fazer frente a isso. Porque qual é o nosso maior, acho que diferencial em relação à situação talvez dos Estados Unidos, né? A questão, por exemplo, do auxílio emergencial, que pode virar um novo grande programa de transferência de renda, e que isso, infelizmente, num país tão desigual, os Estados Unidos também é um país muito desigual, né? Mas num país tão desigual quanto o Brasil, isso pode virar um diferencial muito grande nas eleições de 2022. Então, acho que se a gente não tiver no mundo político uma união, como a gente está vendo em outras partes do mundo e como a gente está vendo a disposição da sociedade em apoiar, eu acho que por conta dessa equação populismo mais economia, no sentido do auxílio ali, seja que forma ele for tomar, a gente está em grande risco. E aí é bom dizer também, né, Pedro, que, em geral, no segundo mandato,
é que o processo autoritário de lideranças populistas e autoritários se consolida. Então, eles vão tentando, vão empurrando a corda. Num segundo mandato é quando as mudanças internas, justamente assim, é o que aconteceu na Hungria. Era inconstitucional até eles conseguirem ali, pelas vias não, digamos aí, não republicanas, maioria política, e aí mudaram a lei e se tornou constitucional. Então, né, vamos dizer, também subverteram as próprias leis para que então um processo autoritário, aí, do que eles chamam da democracia iliberal, fosse consolidado. E aí, obviamente, é isso que eu tenho chamado a atenção para que a gente evite no Brasil. Dá tempo, as reações mostram que a gente tem como frear, mas há uma sensação de calmaria que eu gostaria de dizer, ela é falsa e a gente não pode se acalmar. É, você está falando, você citou a geringonça portuguesa, que é um excelente exemplo. Quando você vai. As pessoas às vezes não têm isso muito claro quando falam de política americana, porque não conseguem perceber que nesse bipartidarismo que esconde lá dentro muitos partidos, né? Sim. Não percebem que houve uma aliança entre o PT e o PSDB nos Estados Unidos. Porque Enorme, o senão... que Joe Biden e Bernie Sanders representam no momento que eles imediatamente se Exatamente. aliançam é uma aliança entre petistas e tucanos. Isso aí. Ou para falar em termos políticos, uma aliança entre sociais-democratas e liberais. Total. No Brasil, a gente, por mágoas passadas de ambos os lados, por ressentimentos, por discordâncias a respeito de interpretação da história recente, por brigas que foram ficando no caminho, às vezes esse diálogo entre os democratas parece totalmente inviabilizado. Você ainda consegue ter uma conversa entre Lula e Ciro Gomes, como se no cenário em que há um Bolsa Família bombado, bastasse uma aliança dentro da esquerda. Não vai bastar. Não basta. E a gente pode dizer que acompanhando tudo o que está acontecendo não basta. Eu acho que tem duas coisas. Eu vou até apanhar bastante pelo que eu vou dizer aqui, mas eu acho que o momento requer que a gente diga e que a gente encare, e tudo bem quem discorda. Com respeito aqui, eu estou, enfim, respeitando as posições divergentes. Eu acho que a nossa liderança política está presa em ideologias que não se transformaram. Então, acho que tem uma coisa de em agendas que teoricamente seriam agendas de donos, e eu posso dizer com muita tranquilidade, eu conheço progressistas e liberais que têm a desigualdade como ponto principal, os respeitos aos direitos humanos como absolutamente, enfim, inegociável, a questão ambiental também. Então, há muitos pontos hoje comuns entre liberais e progressistas no Brasil. Eu acho que aí eu acho que tem um problema em especial, eu estou falando isso pelas conversas que eu tenho tido, da esquerda em reconhecer que há esses pontos de contato e de parar de achar que certas agendas são também propriedade única da esquerda, porque, honestamente, essas agendas precisam ser de todos, precisam ser mainstream, senão a gente não vai mudar o nosso país. E eu que tenho, digamos assim, eu sou uma pessoa... Tudo que eu defendo, eu não preciso nem me colocar em que posição eu estou, assim, se eu tivesse que botar em caixinha. Só que eu não gosto das caixinhas. Por quê? Porque hoje elas te aprisionam a posições fechadas e que não evoluem. E não evoluem para alianças, não evoluem para pontes que precisam ser construídas. Porque, então, eu te digo assim, eu nunca me defino politicamente, porque nenhum dos projetos hoje políticos que estão aí representam a complexidade do que eu acho que o mundo precisa. Que são, sim, políticas muito responsáveis fiscalmente, enfim, na economia, para você poder ter o recurso para fazer uma redução de desigualdades, para poder trazer as pessoas, para ter mobilidade social no nosso país, para poder ter uma transição para uma economia verde, e verde no sentido de desenvolvimento sustentável, incluindo toda a necessidade também das pessoas que moram, né,
nos centros urbanos e dentro das florestas. Então, assim, eu acho uma falsa diferença entre, obviamente, pessoas, não são a totalidade, mas pessoas desses dois campos. E eu vejo que se a gente não fizer essa ponte, nós vamos ter um projeto de centro, vamos ter talvez alguns projetos de esquerda, e que a chance de dar, enfim, a expressão, eu vou usar uma expressão, enfim, feia aqui de falar, mas a chance de dar cagada é muito grande, né? E assim, quando eu olho tudo que eu gostaria de ver o Brasil realizando, né? O potencial que a gente tem, a riqueza humana, natural, né? E o potencial de riqueza material também que nós temos, né, numa base mais igualitária tão gigantesco, que eu sempre falo, não aguento mais. Quando é que a gente vai? Quando é que esse presente desse país do futuro vai chegar, sabe? Quando é que a gente vai ser o país do presente? Então, eu peço muito, progressistas e liberais se juntem, porque as bandeiras hoje comuns são muitas e os motivos não faltam, né? Então, vamos sair um pouco dessa posição fechada das ideologias que precisam se renovar, porque a gente também tem que estar trazendo conhecimento para a ideologia política. O mundo mudou, olha quanta coisa chegou. Vamos ficar defendendo ideologias de um mundo, de um outro lugar? Vamos oxigenar as nossas ideologias, né? Eu acho que isso, parece que quando a gente fala isso, a gente está cometendo grandes atentados, né? E eu não acredito em nada escrito em pedra, porque o conhecimento ele precisa ser colocado no meio das pautas, em especial quando a gente está falando de política pública, né? Pois é. Ilona, você fala na parte final do seu livro sobre lideranças. Quais são as características de lideranças que concretamente estão funcionando, lideranças políticas que estão funcionando no mundo? Quais são essas características? Eu chamo de lideranças responsáveis, né? Acho que o primeiro papel, e não só políticas, porque acho que o primeiro ponto que nós temos hoje, com tantas crises e tantas dificuldades, é que onde quer que você esteja, o interesse público, ele precisa fazer parte da sua equação. Seja você um magnata de qualquer área empresarial, se você não estiver atento ao que está acontecendo, seja na questão ambiental, seja na questão de desigualdade, seja na questão, obviamente, aí hoje da questão sanitária, você vai falhar nos seus negócios também. Então, acho que precisamos de lideranças responsáveis em todos os lugares, em especial na política, porque aí é a vocação, né? O interesse público ele precisa estar à frente do interesse privado. Então, acho que esse é a primeira característica. A segunda, eu ressalto muito a questão das lideranças femininas por conta de tudo que a gente está vendo na Covid, os países que melhor responderam às crises, né? Mas para dizer que eu não acho que são só mulheres que têm essas características, muitos homens têm, mas enfim, precisamos de mais mulheres justamente para que essas características sejam mais valorizadas e possam estar causando impactos maiores, mas características como o foco na resolução de problema, não importando o seu protagonismo. Então, isso é muito comum no Brasil. Um exemplo, muda o governo, muda o nome de tudo. Você continua o mesmo projeto, mas você vai mudando as marcas, vai deturpando ou acaba com algo que era muito bom. Por que não a gente ter políticas e projetos de Estado, que ninguém mexa, né? Por exemplo, até então, o nosso SUS, né, que a gente quer, obviamente, que seja aprimorado sempre, que seja mais eficiente, que chegue mais longe, que faça melhor, mas que a gente não quer destruí-lo, né? Então, assim, que programas como esses possam ser continuidade. Então, lideranças que estejam preocupadas menos com marca e mais com resolução de problemas, que estejam abertos ao conhecimento, que tenham um traço de colaboração, porque ninguém faz nada sozinho, Pedro. Time, né? A gente precisa montar time. E que não tenham medo justamente de terem pessoas brilhantes e mais brilhantes até do que a própria liderança por perto. Porque os desafios são múltiplos. Então, acho que tem a generosidade, a empatia, né, de a gente entender onde é que o sapato aperta para o outro, porque, em geral, mesmo lideranças que vêm, digamos, seja de comunidades, de classes menos favorecidas, elas se descolam, por quando elas viram liderança, elas também se descolam da maior parte da sua, enfim, de quem ela está representando. Então, pessoas que nunca se esqueçam, né, de fato, da onde o sapato aperta, de quais são as necessidades das pessoas e consiga tratar, obviamente, do hoje, mas olhando para o futuro. Porque o que eu vejo
é que a gente criou um sistema que elege essas lideranças populistas e agora populistas autoritárias, porque elas prometem, digamos assim, elas conseguem falar com o hoje, com a emergência de hoje, mas que essas lideranças elas não constroem o futuro a ponto de desaprisionar a todos dessa engrenagem do hoje, né? Se a gente não consegue fazer com que a população evolua junto com as políticas públicas e que a gente possa, sim, ter a transferência de renda, mas que cada vez menos pessoas precisem da transferência de renda, cada vez mais a mobilidade social seja uma realidade. Acho que a política brasileira e o modus operandi, que é fisiológico, que é clientelista, que é dessa coisa do apadrinhamento, ela precisa de pessoas vivendo uma condição miserável para que ela se sustente. Porque se você tem lideranças responsáveis no poder, essa parte podre da nossa política, ela para de precisar existir, né? Quer dizer, as pessoas param de precisar que o tijolo seja dado no dia da eleição, que a cesta básica seja trocada por um voto, enfim, para de ter curral eleitoral, né? Então, o meu sonho é que a gente possa eleger pessoas que acabem com essa ideia de político no Brasil. E que, assim, a gente tem que atentar, são pessoas normais, líderes têm erros e acertos, a gente não vai concordar 100% com ninguém, e ainda bem, né? Mas a gente precisa estar buscando pessoas que vão falar a verdade, que vão se comprometer a fazer o melhor possível dentro do conhecimento e dos recursos disponíveis, e que vai ser responsável, senão a gente não vai a lugar nenhum. Acho que isso era um ponto. E aí, assim, de um lado eu falo das lideranças, e do outro eu falo de nós cidadãos, assim, no sentido de que não é também esperar que venha tudo dos líderes, né? Quer dizer, se a gente não faz a nossa parte, até para apoiar que lideranças como essa possam surgir, essas lideranças precisam de todos nós trabalhando, né? Todos nós mudando padrões, hábitos, comportamentos e também fazendo a nossa parte na construção da sociedade. Pagar imposto só não basta. E acho que quem ainda não caiu essa ficha de que eu pago imposto. Primeiro que paga muito pouco no Brasil em comparação com países que têm um desenvolvimento alto, né? Em especial quem ganha muito dinheiro. E a gente também tem que botar essa questão na mesa porque, enfim, é isso. Todos nós que temos, enfim, mais condição no Brasil, e obviamente é elástica esses 10% aí, né? Uma desigualdade gigante entre eles também. Mas temos que falar sobre o que vai fazer ou não a política social chegar mais longe nesse país, e que precisa chegar, né? A gente precisa reduzir essas desigualdades que a gente está, inclusive para poder ter um sistema eleitoral e político mais saudável e muito menos populista e autoritário que a gente tem aí. Ilona, a gente passou aqui da marca de 1 hora. Eu quero fazer uma última pergunta para você. Eu espero não te pegar muito de surpresa com ela, mas acho que não vou. Onde está o bug? O meu ponto aqui é o seguinte. Seja cedo ou seja tarde, que seja cedo e não tarde, essa onda autoritária populista vai passar. Eu não quero parecer um fukuyamista aqui, a história vai Mas terminar. Então... vai passar. A questão é quando, né? Quando? A gente vai querer amargar? Né? É isso. Vai passar porque eu fundamentalmente acredito que, em tendo experimentado liberdade, as pessoas não querem abrir mão disso. As sociedades não querem abrir mão disso. Agora, de alguma forma, há um bug nas democracias que nós construímos. Aquele troço, o experimento que nasce ali no final do século XVIII, que foi sendo desenvolvido e aperfeiçoado, que virou universal na segunda metade do século XX, universal no sentido do sufrágio universal, né, que de repente todo mundo pode... É um conjunto de regras escritas e não escritas. A gente sabia o que era um golpe de Estado, a gente sabia o que era uma não-democracia, a gente sabia o que era uma democracia. E, de repente, surgiu na última década e meia, essa zona cinzenta aí, que nos primeiros casos como o Putin, caso como Orbán, caso como Chaves, caso como Erdogan, ainda é uma democracia? Já é uma ditadura? Qual o nome que a gente dá? Agora já está mais claro que é um processo... Não é democracia. Exatamente. Mas a gente vai precisar dar uma mexida na estrutura das democracias para que elas criem anticorpos. Isso é o quê? Educação da população?
isso é... O que é? Como é que resolve para o futuro? Olha, e aí também assim, seria, acho que o próximo papo a gente destrincha o que eu vou falar aqui, mas é o sistema, quer dizer, o que aconteceu nas democracias? Eu acho que quando a gente entende, né, esse ressentimento, digamos aí em inglês você fala do elite ruling, né? Como é que para traduzir isso para o português, assim, digamos a regra das elites, mas quer dizer a liderança das elites, né? No sentido de um descolamento com o dia a dia das pessoas, e que não só pela questão do conhecimento, mas também pela questão dos interesses. Eu acho que o que aconteceu é que o sistema político se juntou com uma boa parte aí do sistema financeiro, né, e com alguma parte do sistema intelectual, né, para fazer algo que deixou as pessoas para trás. Então, a reinvenção, para mim, digamos, das democracias liberais, e aqui falando no sentido liberal, Político. não de economia, político. Parte também dessa questão da reinvenção do que a gente fala aí do sistema capitalista. E é uma discussão muito presente, inclusive nas maiores universidades americanas, enfim, no centro do capitalismo global, de que, por isso que quando eu falei que as lideranças responsáveis precisam estar em todos os lugares, porque não interessa hoje, assim, seja lá um CEO da Apple, ou da Unilever, ou da Shell, não pode achar que o lucro é a qualquer preço, porque o interesse público, a preservação do meio ambiente, o direito das próximas gerações a terem um planeta que não é superaquecido, ele não pode ser deixado para trás. Então, o que eu acho que aconteceu é que, de fato, a democracia ela também foi sequestrada por grupos de interesse muito fortes, e que a gente acabou deixando que isso acontecesse e que se descolou da realidade, da necessidade das pessoas. Então, para mim, o processo de reengajamento democrático ele passa por um processo de valores, né, de reconstrução também de um sistema capitalista mais responsável, onde, de novo, o lucro não pode ser a única métrica e onde não vale tudo. Não vale tudo. Por exemplo, eu tenho trazido isso para o nosso trabalho no Instituto Garapé. A gente está com um programa novo sobre clima e segurança, onde a gente está pegando esse enfoque, digamos, de como a insegurança, os crimes ambientais e a conexão com outro tipo de criminalidade, por exemplo, crime organizado, tem potencializado as mudanças climáticas. E como a gente está sem interlocução com o governo federal, o foco tem sido em trazer mensagens e propostas para governos estaduais, mas também para o setor privado, tanto empresas como mercado financeiro. Então, há muito que as empresas e o mercado financeiro podem fazer, não só na questão das mudanças climáticas, em várias outras. Assim, nessa questão das mudanças climáticas, por exemplo, as tecnologias de rastreabilidade, de você fazer checagem no mercado para quem você empresta ou não dinheiro, quer dizer, para você ter certeza de que as empresas não fazem parte da cadeia de ilegalidade, né? No caso aí, estava olhando muito específico o nosso trabalho de desmatamento ilegal, mas poderia ser N outras coisas. Então, acho que a reinvenção da democracia passa por conta ali dessas alianças num ambiente aí muito, muito elitizado, que deixou os interesses gerais, enfim, virou um clube de amigos. Eu falo isso porque é muito pequena essa elite global, a elite nacional, nesse nível de elite que eu estou falando, a Uber elite, né? E que acaba se fechando. Você veja hoje ainda que há né, muita gente da elite brasileira, que eu acho que aí tem que realmente fazer uma grande meia-culpa, continua apoiando. Muita gente já não apoia mais o governo Bolsonaro. Eu acho que essa é a elite que a gente precisa cada vez mais trazer para perto. Mas ainda há uma parte que apoia e que fecha os olhos ou que não se importa com tudo que a gente está falando aqui, né? Mas é isso, assim, para mim, como não adianta pensar o curto prazo, porque no longo prazo todos estaremos mortos, assim, acho que essa turma precisa acordar, ou a gente tem que, de fato, fazer o nosso dever de casa e se unir às pessoas que já acordaram e fomentar essa transformação. Mas, para mim, o sistema político e financeiro, eles estão ligados. Para reinventar isso, a gente tem que fazer com que essa roda gire. E sem o espaço cívico, fica mais difícil. Então, a gente tem que... Os cidadãos precisam estar aí
quando puder, voltando às ruas. Não agora, mas quando puder, ocupando. Precisamos das ruas, né? Eu sinto muita falta de poder ter esse tipo de pressão e espero que a gente possa em breve. Ilona Szabo, muito obrigado pela entrevista. Um prazer enorme. Sorte pra gente, Pedro. Hoje é um dia muito especial. Vamos lá. Enfim, vamos ver.